Antes de qualquer coisa existir, antes do tempo ter nome, antes do espaço ter forma, havia apenas Deus. Não havia luz, não havia som, não havia direção, nem cima, nem baixo. Somente o vazio absoluto, profundo, silencioso, sem fim. E nesse silêncio perfeito, Deus existia plenamente, completo, sem pressa, sem necessidade, mas com intenção. Então, no momento exato, não antes, não depois, Deus falou. E quando Deus fala, a realidade obedece. Haja luz. E a luz surgiu. Não como o sol, ainda inexistente, mas como a primeira explosão de ordem no caos. A luz rompeu as trevas, separou o visível do invisível, revelou que o nada agora estava sendo moldado. Deus viu que a luz era boa e a separou das trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Assim terminou o primeiro dia, não medido por relógios, mas marcado pela intenção divina. No segundo dia, Deus voltou a falar, e sua voz moldou o espaço. Ele separou as águas, as que estavam acima das que estavam abaixo, criando algo novo, o céu. O céu não era apenas um espaço físico, era um limite, uma organização, uma fronteira entre mundos. Onde antes tudo era confuso e misturado, agora havia estrutura. E Deus viu que era bom. No terceiro dia, a voz de Deus ecoou novamente. As águas abaixo do céu foram reunidas em um só lugar, e a terra seca apareceu. Pela primeira vez, algo firme surgiu, algo onde a vida poderia repousar. Deus chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas de mares. Mas ele não parou aí. A terra, até então nua e silenciosa, recebeu uma ordem poderosa: produza vegetação. E ela obedeceu. Plantas brotaram, ervas surgiram, árvores cresceram carregando sementes dentro de si. Vida que gera vida. Ciclos, continuidade. Tudo planejado para existir não apenas naquele momento, mas para se multiplicar. E Deus viu que era muito bom. No quarto dia, Deus decidiu preencher o céu. Até então, a luz existia, mas agora ela ganharia fontes. Ele criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e espalhou estrelas pelo céu. Não poucas, não contáveis, mas tantas que a mente humana jamais conseguiria numerar. Cada estrela em seu lugar, cada uma obedecendo a leis invisíveis, nenhuma fora de controle. E Deus viu que era bom. No quinto dia, Deus voltou sua atenção para o movimento. Até então, a vida estava enraizada na terra. Agora, ela passaria a voar e nadar. As águas se encheram de criaturas vivas, grandes, pequenas, rápidas, lentas, visíveis e ocultas. Peixes cortaram os mares, criaturas misteriosas deslizavam nas profundezas, e o céu se encheu de aves. Asas se abriram, cantos surgiram, o silêncio foi quebrado por vida em movimento. Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. A criação agora não apenas existia, ela se expandia. No sexto dia, Deus fez algo diferente, algo especial. A terra recebeu uma nova ordem: produza seres vivos. E animais surgiram, domésticos, selvagens, rastejantes, cada um segundo sua espécie. Diversidade, força, instinto. Mas então, houve uma pausa.
como se o próprio céu prendesse a respiração. E Deus disse algo que nunca havia dito antes: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não por comando impessoal, mas por decisão consciente. O homem não surgiu apenas pela palavra, ele foi formado. Deus moldou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Não apenas corpo, não apenas instinto, mas consciência, vontade, capacidade de escolher. Deus criou o ser humano homem e mulher, e lhes deu algo que nenhuma outra criatura recebeu: autoridade. Autoridade para cuidar da criação, para nomear, para governar com responsabilidade. Não como tiranos, mas como representantes. E Deus os abençoou. Disse-lhes para frutificar, multiplicar-se, encher a terra. E então, Deus olhou para tudo o que havia feito: a luz, o céu, a terra, os mares, as estrelas, as plantas, os animais e o ser humano. E Deus não disse apenas que era bom, ele disse que era muito bom. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque a obra estava completa. O descanso selou a criação, deu ritmo ao tempo, mostrou que a vida não é apenas produção, mas também contemplação. E assim nasceu o mundo. Não por acaso, não por erro, não por acidente, mas por intenção, por palavra, por propósito. E essa história não é apenas sobre o começo do universo, é sobre identidade, sobre ordem no caos, sobre um Deus que fala, e tudo passa a existir.